21h07, dia 6/4/2020. Eu estava ali pesquisando no meu computadorzinho velho e de repente travou. Eu estava vendo uma dissertação do seu Barroso a respeito do HC, né? De não sei quem lá, falando sobre Correios, né? Delação premiada, essas coisas assim, que eu queria entender melhor. Aí daí o computador travou e entrou numa página e abriu um vídeo assim, né? Que ele tem vontade própria por causa da influência e invasão da milícia fake news, né? Do Mistoba e da Julie Galinda. Mas o que me chamou a atenção na dissertação do rapaz, que até eu já passei o nome do canal dele, é um economista, se chama Eduardo, acho que é Moreira. Eu gostei de um vídeo que eu vi dele sobre reforma agrária, né? Sobre os pequenos produtores, agrotóxicos, blá, blá, blá. Bom, mas na fala ali da conversa dele com outro rapaz, Renato Meirelles, eles falaram sobre se eu não me engano, é prefeito de Milão, tá? Que através de um pedido de perdão, onde ele assume uma atitude errada, né? E em função dessa atitude causou mais de 6.000 mortes. Daí eu achei isso muito interessante, porque tem muito a ver com a minha história, né? O meu pequeno apocalipse. E ele logo falou, o Mistoba, falou, vestiu a carapuça, tá? Então, eu me acho no direito de resposta, porque ninguém vê o vídeo, mas ele vai ver. Então, eu vou responder para ele. Dentro da minha pesquisa, eu não posso falar sobre as mortes, porque é uma acusação que ele faz, vamos dizer assim, leviana, porque ele não tem provas contra mim. Então, jamais ele poderia colocar isso num processo, porque ele não tem provas. E não adianta, não tem nem Correios, nem delatores, porque não tem provas. Jamais ele vai conseguir provas, porque ele está errado. Mas eu fiz essa caixinha aqui, pintei agora, porque o que é o nosso sistema jurídico, né? Nós temos esse triângulo, que é a acusação, coloquei vermelhinho porque é a promotoria, né? E a defesa. E quem julga, o juiz. Então, o nosso sistema, que é a acusação se pega com a defesa, né? Para que o juiz tome uma decisão que seja boa, justa e correta. Daí, minha gente, eu fiquei aqui procurando entender o que aqui seria um processo dentro desse esquema, dessa organização criminosa, o que seria, né? Por quê? O que é ser um réu dentro de um processo? É quando você está sendo acusado pelo autor, né? Que são as três partes de um processo:
autor, réu e o juiz. Defesa, acusação e quem julga. Então, peguei minha colinha. O autor é o polo ativo, ou seja, é quem propõe a ação jurídica. Já o réu é a parte que sofre uma ação, em contraposição ao autor da mesma ação. Daí, o que é um delator dentro de uma ação? É um partícipe da condenação. Então, ele não é um autor, ele participa, por isso que também chama corréu, porque é réu também. Uma outra coisa, assim, porque o que é a delação premiada? Por que eu estou falando nisso? Eu vou tentar aqui explicar dentro do que eu entendo. Por exemplo, como é que eu vou... Vamos supor que eu quisesse processar o Nanei por invasão de domicílio. Ah, mas eu não tenho prova. Tá bom, mas vamos supor que ele resolvesse falar. Ele teria que delatar quem? Os mandantes, que estão aqui em cima. Daí o que ia acontecer? Era a palavra dele contra os mandantes. Então, eles iam se pegar. Porque não fui eu. Não, mas foi ele que pagou. Não, mas não. Então, isso dentro de um processo chega a ser... Porque os dois são criminosos. Na verdade, um invadiu e o outro pagou. Então, eles são corréus se eu, tivesse condição de abrir um processo, eles seriam corréus numa ação. Ah, mas você não tem provas. Pois é, se o Ministério Público quisesse investigar, há ligações que são criptografadas, gravadas, há depósito em conta, mas não querem investigar. Então, que eu entendi, eles seriam corréus dentro de uma ação, se eu fosse a autora da ação, Mas não existe ação nenhuma. Daí, a lei permite, a tal da delação premiada. O que seria delação premiada? Seria o Nanei ser beneficiado, com uma redução da punição ou da pena em virtude da delação. Ou seja, ele iria contar quem é que pagou a ele para invadir a minha casa. Mas ele não vai contar, porque senão ele estaria assumindo a própria culpa, Delação é o ato de revelar a participação, onde o acusado confessa a prática deleituosa e revela a participação, vamos dizer, no crime. Denunciante ou delator é uma pessoa que expõe uma má conduta antidesonesta ou ilegal que ocorre em uma organização pública ou privada. Denúncia se confunde com a delação. Ela refere-se a algo que se sabe ser ilegal ou nocivo à sociedade ou a um indivíduo. Então, vamos lá. Não tem processo, não tem provas. E o que é que eu posso fazer a não ser aceitar? Então, eu fiquei imaginando também, no caso de, vamos supor, um processo e houve a condenação. Então, vamos supor que o juiz, nessa ação, tenha chegado à conclusão de que
a minha acusação é válida, né? E há uma condenação, uma sentença. O pobre do Nanei ia tomar na tarraqueta, mas os mandantes, que têm mais dinheiro, eles iriam recorrer de diversas formas, né? Recurso de apelação, embargos de declaração, recurso especial, extraordinário, novos embargos, ia passar anos até o processo caducar. Então não iam sofrer nada. Esse é o abuso do direito de recorrer que está, assim, nocivo dentro do Supremo Tribunal de Justiça do nosso país. Vemos ações aí com anos e anos de recursos e embargos e apelações, e esse abuso não para. E o que acontece? O cara mata e não vai preso. Porque os advogados ficam nessa brincadeira aí de... abusam do direito de recorrer até extrapolar o prazo, e aí caduca tudo e não se chega a um denominador comum onde a sociedade vai aceitar aquilo como uma punição verdadeira, justa. O cara matou e recorre, apela, gasta um dinheirão, porque os advogados, né, cobram bem, e não vai chegar a nada. Entenderam? Então, é o que eu falo ali, dos menorzinhos, a maioria, se houvesse uma ação, ia tomar, mesmo com a delação premiada, porque eles teriam que assumir a má conduta, o que fez de errado. Já os graúdos, que são os que pagam, eles responderiam por, sei lá, assédio, corrupção ativa e passiva, mas eles iam ter tantos recursos dentro do STJ que iam ficar tudo aí, ó. Então não tem forma de processá-los. Daí eu resolvi fazer esse vídeo, porque eu tenho direito às minhas alegações finais. É ou não é? Mesmo que ninguém esteja me ouvindo, né? Mesmo que seja, no caso, eu o paciente, e de alguma forma estar juntando no final do processo as minhas alegações. Porque isso é o direito do contraditório, não é? Que a lei permite ampla defesa. Eu não sei se eu tive. Então eu tenho que fazer eu mesma. Esse também ampla defesa diz que é o direito da parte, né, de se utilizar de todos os meios a seu dispor para alcançar seu direito, seja através de provas ou de recursos. E dentre esses recursos está a oratória, que é o que eu estou fazendo. Ouviu, seu Pintinha? Então, com delação premiada ou não, é uma coisa que não vai se chegar a uma justiça real e verdadeira, infelizmente. Mas outra coisa que me chamou muita atenção sobre essa fala do Eduardo a respeito do prefeito de Milão, né, quanto às 6.000 mortes. Ou seja, é isso que a organização criminosa do Mistoba e da Julie Galinda fazem com as outras pessoas. É assim que eles influenciam. Ou seja, eles me colocam, né, como sendo a causadora. Por quê? Porque lá no início eu errei. Eu errei por não ter, vamos dizer assim, cuidado da Cecilite com amor e carinho, que é tudo que ela merece. Sendo que eles já estão julgando, porque eles não sabem do enredo entre eu e Cecilite.
Eles não só julgam, apontam, acusam e sentenciam. Eles são a justiça. E dessa justiça deles, por mais esquisito que seja, tem um efeito na sociedade. É aí que entra quem? O fake news. Entenderam? Eles se utilizam dessa mentira para fazer valer a vontade deles. Por exemplo, eu fiz compras no mercado hoje. Era mais ou menos meio-dia. Eles vieram me entregar às 7 horas da noite, às 19 horas. O rapaz que me entrega sempre, já por 2 vezes, não me entregou. Aí hoje eles botaram um cara que não conhece a minha casa, não conhece os cachorros. Quer dizer, o cara gritava de lá, eu gritava de cá. Ele entrou no carro e foi embora. Por quê? Ele tá cagando e andando se eu tô precisando da mercadoria, né? Então, aí eles divulgam o quê? Não saia de casa, faça sua compra. Isso é mentira. Porque aí eles comandam o quê? Para a mercadoria não chegar para você. Então, de meio-dia, mas eles tinham muita entrega. Eles vão dar qualquer desculpa. Ou que o pneu furou, ou que o carro quebrou, ou que isso. Não importa. Eu, inclusive, liguei para o mercado e falei, cara, tá escurecendo, a rua não tem luz. Eles sabem que eu tenho um bando de cachorro, mas os cachorros não mordem. E o rapaz que sempre me entrega, conhece os cachorros, conhece ele. Ou seja, veio outra pessoa entregar. Então, isso é a justiça deles, porque eles querem assim. Aí amanhã, quando eu for lá no mercado, eles vão pagar 50 conto a um Diossi da vida, sabe para quê? Para rir da minha cara. Então, a sociedade aceita isso. E isso não é uma justiça nem do Supremo, nem de Deus, é deles. É esse universo paralelo que está comandando muitas cabeças, manipulando, comprando, corrompendo, né? Mas aí a errada sou eu, fui eu que errei lá no início. Eles não. Então eles podem fazer até tortura, assédio, o que eles quiserem, porque não há justiça para eles. E isso eu estou falando de coisas físicas, materiais, né? Porque o dano moral, meu filho, já foi para o espaço. Mas, porém, contudo, eu creio que da justiça de Deus eles não vão passar. Mas se a sociedade aceita isso como uma verdade, ela está colaborando para a injustiça. A favor de quê? De um bando de criminosos. Então, tá aí as minhas alegações finais para as santas almas de Deus, que eu sei que estão me ouvindo, os anjinhos do céu, porque, assim, não dá para entender. Não dá para entender, não dá para aceitar, mas não tem outro recurso, a não ser rezar e pedir a Deus que eles sigam esse caminho, mesmo que seja paralelo, e que me deixem em paz. Tá bom? Não tem mais muito o que falar, porque muitos sabem que é assim. E eu acho que isso fica feio também para a própria justiça, sabe? Porque é um sistema que tem algo de esquisito, né? Porque só o pobre toma, só o pobre paga, seja cadeia, prisão. Vai o pobre roubar uma galinha, vai preso. Agora o rico vai recorrer eternamente. A galinha já vai botar ovo, vai nascer outro, acabou o processo. Então, esse é o nosso sistema judicial hoje, que funciona para tudo, mas não faz justiça, né? Fora aí as propinas de juízes, ministros, que a gente sabe que tem. Podemos não ter provas, mas a gente sabe, né, que a corrupção é endêmica.
Tá bom, meu bem? Um beijo, um queijo, uma boa noite para todos. Beijo no coração!